A gente vai fazer, na verdade, uma transmissão simultânea agora com a CNN americana, com a tradução da Nathalie Grau. E vamos ouvir. Ele estava no Capitólio durante o ataque no Pentágono e ao longo dos últimos 20 anos, Biden visitou muitos desses locais, como vice-presidente, inclusive. Eu tive a chance de visitar com ele Shanksville em 2012 e eu lembro da sobriedade daquele momento. Era algo como um lugar sagrado que o presidente leva muito a sério durante as visitas hoje a todos esses lugares, com o encerramento aqui no Pentágono. Esse aniversário de 20 anos, sendo que Biden já participou de eventos do gênero, esse é o primeiro como presidente. E os momentos devem pesar bastante para ele como presidente dos Estados Unidos, especialmente por ter tomado a decisão de retirar as tropas e encerrar a guerra no Afeganistão, algo que aconteceu de forma caótica. Houve a perda de 13 membros do Exército e só faz apenas algumas semanas que o presidente estava na base aérea para receber os corpos dos 13 militares. Juntando isso com o aniversário de 20 anos, deve ser um momento muito pungente e sombrio agora para esse presidente, porque estava na mão dele após. Como senador, ele viveu esse momento de terror nos 11 de setembro. E agora é responsabilidade dele de unir o país, e principalmente considerando a pandemia que tem devastado o país. Ele tenta levar o país, então, para essa era pós 11 de setembro, principalmente considerando as decisões que tem tomado recentemente. Ele estava naquele trem Amtrak de Delaware para Washington quando soube das notícias. E ele vai voltar para Delaware hoje, após esse momento aqui do Pentágono. Arlette Sanz, obrigada. O presidente Biden realmente está num momento bem triste de hoje. E temos uma geração que não se lembra do 11 de setembro ou eram crianças quando isso aconteceu. E muitas pessoas tiveram a vida definida pelo acontecido. Bem, era outro dia quando eu perguntei aos meus alunos na universidade em que anos eles nasceram e eu fiquei chocado de que eles não estavam vivos no 11 de setembro. Isso é uma coisa histórica, como se fosse a Segunda Guerra Mundial para mim. Então, essa é uma geração pós-11 de setembro. Os Estados Unidos se tornaram um país do medo, em certa forma. Não é mais uma época de união, com George W. Bush com 70% de aprovação, mas o governo de Bush focou na política externa depois do 11 de setembro. Isso é um choque mesmo para as pessoas por conta dessa política de Bush em busca da guerra contra o terror. E agora essa geração na faculdade, olhando para essa história, você olha para eles e não pode dizer que vencemos a guerra no Afeganistão. O Talibã está aqui, mas podemos refletir sobre o papel de homens e mulheres que lutaram no Afeganistão e no Iraque, respondendo a um ataque aos Estados Unidos. E tentamos lembrar as pessoas sobre heroísmo, que é algo que tanto Bush e Biden lembraram, e lembraram ao país todo que o heroísmo se trata dos bombeiros, dos policiais, de todos os socorristas que
se posicionaram e mostraram a coragem da América 20 anos atrás. As histórias vão continuar. Jim, você comentou mais cedo que você foi a Shanksville. E como Kamala Harris falou, é um lugar sagrado. É preciso visitar Shanksville, assim como se visita Gettysburg, por exemplo. A história do 11 de setembro ainda está conosco, mesmo para os jovens que não estavam nascidos naquela época. Sim, Doug, pensando em Shanksville e se aquele avião tivesse atingido Washington, seria devastador. Não há dúvida de como aquelas ações foram heróicas daqueles passageiros. Eu acho que você está certo em termos de como devemos refletir no 11 de setembro e pensar não só nas pessoas no avião que caiu em Shanksville, mas as pessoas aqui no Marco Zero que responderam quando havia um evento catastrófico acontecendo no Pentágono também, onde o presidente se encontra agora. Parece que agora Joe Biden está se retirando, mas é um momento histórico de ver esse presidente que já está há 50 anos em Washington e está levando essa lembrança para toda a nação. Muito obrigado, Doug. Nós temos mais a falar, mas daqui a pouco vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.